Opa! Bom, hoje o vídeo é sobre TDAH. Bom, talvez você não saiba, mas quem tem TDAH na vida adulta tem maior probabilidade de ter obesidade, de desemprego, de se frustrar em relacionamentos, se envolver em acidentes de carro e acidentes no geral. Então, realmente, o TDAH na vida adulta, ele é muito maléfico. Ainda mais quando você acaba estando numa situação onde você precisa ter um nível de raciocínio um pouco melhor. Por exemplo, eu tenho TDAH e quando eu entrei na faculdade, já fazia alguns anos que eu tinha terminado o ensino médio e eu não sabia mais estudar. E foi péssima a experiência para mim, por conta de que eu não tinha mais noção de como estudar, eu não sabia mais fazer essas coisas. E ao entrar na faculdade, isso demanda muito. Você tem que saber ler, escrever, interpretar de uma maneira muito mais a fundo do que, por exemplo, no ensino médio. E com base nisso, eu acabei desenvolvendo algumas habilidades que me ajudaram por um longo período de tempo. Por exemplo, eu me sobressaí muito mais socialmente do que academicamente, porque eu percebia que eu sozinho eu não conseguia estudar muito bem no início da minha graduação. E em consequência disso, eu comecei a me aproximar de pessoas que estudavam mais e estudar junto com eles. A minha técnica de estudo, por exemplo, era entrar em chamadas e estudar em grupo. E foi assim por um longo tempo. Até que depois de uns 2 anos fazendo isso, eu comecei a tentar estudar sozinho. E fui desenvolvendo técnicas e técnicas. Uma delas era gravar o áudio da revisão da prova. E eu ficava reescutando várias vezes aquele áudio até que eu aprendia. E com isso eu fui sobressaindo essas limitações que o TDAH me trazia, né? Bom, aproximadamente 5% da população inteira tem TDAH. Isso é um número pequeno com base no tanto de pessoas que dizem ter TDAH, né? E fica uma dúvida, né? Da onde está vindo tanto TDAH, sendo que não existe? Bom, o critério para ser avaliado o TDAH, ele é muito mais complexo do que, por exemplo, ver um vídeo no YouTube, no TikTok, ou qual seja a plataforma. Porque os critérios avaliados vão muito a fundo e um vídeo simples não é capaz de proporcionar isso. Por exemplo, é avaliado a persistência desses sintomas e se isso afeta mais de uma ou duas áreas da sua vida. Áreas essas que pode ser a social, a área acadêmica e a área profissional. Um dos principais sintomas do TDAH na vida adulta é a divagação. Você não é capaz de manter um raciocínio a longo prazo, você divaga muito nas ideias, você se perde, você não consegue se manter sobre a ordem de alguém, você se perde na instrução, os pés e as mãos sempre balançando, você não consegue ficar parado, você fica inquieto. E isso é péssimo, porque isso atrasa você na sua vida. Então, entender isso pode te auxiliar muito a ter uma vida mais organizada, uma vida mais equilibrada. Porque a vida adulta demanda muito já. A vida adulta já é muito complexo. E se você ainda tem essas dificuldades, você acaba ficando para trás. Você não consegue um bom emprego, você desiste de estudar porque você não consegue manter um bom relacionamento, você se perde dentro da sua própria mente. E isso vai prejudicando você de uma maneira que você não tem ideia a longo prazo. Então, se você está ouvindo isso e suspeita que tem TDAH, eu recomendo que você procure um profissional para fazer uma avaliação, uma bateria de exames e ver se você realmente tem. Se você tiver, você não está sozinho nesse barco, tem muita gente, 5% da população, pode parecer pouco, mas é muita gente. E a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você pode começar a trabalhar em cima disso. Por exemplo, eu reconheci minhas limitações bem cedo
na graduação. E por reconhecer isso, eu consegui sobressair todas essas limitações que eu tinha. Consegui desenvolver técnicas que me possibilitaram continuar estudando, aonde em momento algum eu desanimei. Mesmo na dificuldade, eu fui tentando. Hoje eu já estou próximo da formação e as técnicas que eu desenvolvi no começo eu uso até hoje. Então, se você tiver esse diagnóstico, você saber disso, você pode trabalhar em cima disso habilidades que possibilitam você sobressair todas essas dificuldades que eu acabei relatando aqui para você. Então, TDAH é um tema meio complicado, meio sensível, mas a gente precisa falar, precisa entender, porque compreendendo, a gente pode tornar nossa vida muito melhor. Tendo autoconhecimento disso, você sobressai qualquer situação que você se deparar. É isso.